Oi, gente, eu sou a Larissa e hoje a gente está aqui para a nossa terceira aula sobre biotecnologia. Então, vamos começar. Eu trouxe aqui duas imagens para a gente dar uma olhadinha nesses bichinhos. Quem são eles? A gente tem aqui a ovelha Dolly e os dois macaquinhos Zong Zong e Hua Hua. O que eles têm em comum? Por que eu coloquei aqui uma imagem de uma ovelha e de dois macacos? Porque eles são clones. E hoje a nossa aula vai falar sobre clonagem. Como esses animaizinhos foram feitos? Por que esses animais foram feitos? Vamos dar uma olhada. Então, a gente pode definir o clone como um organismo que ele se origina de uma célula e ele é idêntico a essa célula. É um mecanismo que ele acontece na natureza, principalmente nas plantas, em algumas bactérias, alguns micro-organismos também são considerados clones porque fazem a reprodução assexuada. A reprodução assexuada gera clones, gera um indivíduo idêntico. E atualmente esse termo clonagem tem sido muito utilizado para falar sobre o processo feito em laboratório, que vai produzir um indivíduo igual por técnicas de laboratório, de transferência de núcleo. Então vamos dar mais uma olhadinha. Aqui é a representação dessa imagem que a gente tem aqui, só que em português e um pouquinho melhor. Então vamos dar uma olhadinha. Aqui o que a gente tem? É o processo que teve que acontecer para que a gente tivesse a ovelha Dolly. A ovelhinha que eu mostrei agora há pouco, ela surgiu dessa forma. Vamos dar uma olhada. A gente tem aqui a ovelha A e a ovelha B. O que a gente vai pegar da ovelha A? Uma célula qualquer. Nesse caso aqui, no caso da ovelha Dolly, foi uma célula da glândula mamária. Aqui a célula bonitinha, com o núcleo, lembrando que uma célula já adulta tem o núcleo 2N, ela é diploide, e aqui a gente tem a ovelha B, que está doando o seu óvulo. O óvulo, gente, ele é N, ele é haploide. A partir do momento que ele encontra com o espermatozoide, ele vai se tornar diploide. Mas o óvulo, sem ser fecundado, ele é haploide. E aí o que vai acontecer? O núcleo do óvulo vai ser retirado, a gente vai perder esse núcleo, e essa célula diploide da ovelha A vai ter uma fusão com esse óvulo enucleado. O óvulo enucleado é o óvulo sem o núcleo. É uma fusão que ocorre por eletricidade. E aí, o que acontece quando você tem o núcleo dessa célula aqui, 2N, dentro de um óvulo sem o núcleo dele? Você tem um zigoto. É um zigoto produzido, e esse zigoto, posteriormente, vai vir a se tornar um embrião. E aí, o que a gente vai fazer com esse embrião? A gente vai implantar no útero de uma ovelha C. E aí, o que acontece? Essa ovelha C vai gerar a ovelha clone, que é idêntica a essa ovelha aqui, a ovelha A. Porque percebam que ela é idêntica geneticamente a essa ovelha aqui, porque o material nuclear das células embrionárias são iguais. É uma célula que você retirou dessa ovelha A e veio parar aqui na clone. Então, esse clone vem dessa ovelha aqui. Essas duas aqui auxiliam no processo, mas o clone vem da ovelha A. É um clone da ovelha A, não vem dele. Porque se você parar para pensar, vem necessariamente de todas elas. Tem o óvulo sem o núcleo da B, o núcleo da ovelha A ovelha C é quem vai fazer a gestação, mas ela nasce idêntica à A. Aqui eu coloquei essa imagem para ilustrar como isso ocorre nas plantas, porque é um processo muito mais comum, a gente está acostumado.
Perceba aqui que a gente, nessa imagem A, está tendo obtenção de fragmentos, que são explantes dessa planta. E aí, o que está acontecendo? A gente está plantando. A partir do momento que você arranca um pedaço dessa planta e planta e cultiva, tudo que nascer aqui vai ser um clone dessa aqui. Então, é um processo natural, é um processo que ocorre na natureza. Então, a gente tem aqui a nossa questão número 1. E ela diz o seguinte: em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnicas de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Nossa pergunta é a seguinte: ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram, vamos analisar. Letra A, o genótipo e os fenótipos idênticos. Não. Foi dito aqui, olha, o que é o fenótipo, gente? A representação visual do seu genótipo. Então, no final do nosso enunciado, está falando que o grupo exposto à luz tinha folhas verdes. E o grupo cultivado no escuro, folhas amareladas. Então, o fenótipo deles não é igual. Os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Pode ser que sim. Vamos esperar, vamos dar uma olhada no resto. Letra C. Diferenças nos genótipos e fenótipos? Gente, não. Está falando aqui que essas plantas foram preparadas por técnicas de clonagem. Ou seja, é um clone, é idêntico. Então, o genótipo é igual. Elas são iguais geneticamente. Então, essa aqui está errada. Letra D. O mesmo fenótipo e apenas 2 genótipos diferentes. Não. Já disse que não é o mesmo fenótipo e apenas 2 genótipos diferentes. De onde você está afirmando isso? Não faz sentido. A letra E. O mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos. Também não. Então, a nossa resposta é a letra B. Beleza? Seguindo, então. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de clonagem, porque existe a clonagem natural, a terapêutica, induzida. Vamos dar uma olhadinha em cada uma, bem rapidinho. A clonagem natural é o que acontece na natureza. Por exemplo, aqui a gente está tendo o exemplo dos gêmeos univitelinos, que são idênticos, eles têm o mesmo genoma. E um exemplo que a gente vê na estrela do mar, que é um ser vivo que se reproduz por brotamento. Ela vai cortar essa parte aqui dela, e cada pedaço dela vai gerar, no final, 2 estrelas idênticas a essa aqui que existia antes. Então, é um exemplo de clonagem natural. A clonagem induzida, ela é uma reprodução assexuada, mas ela é realizada em laboratório. Você vai ter as células mães e você vai manipular essas células dentro de laboratório e vai fazer a clonagem a partir daí. Por isso que ela é induzida. A clonagem reprodutiva é o que a gente já viu, é o que aconteceu com a ovelha Dolly. É o processo de reprodução assexuada através de células somáticas, ou seja, qualquer célula do corpo, exceto os gametas sexuais. Então, aqui tem mais uma representação, só que agora a gente está vendo um gatinho. A gente vê aqui a gata que doa o óvulo sendo enucleado, aqui células obtidas por biópsia, que são as células somáticas, e isso aqui vai formar o zigoto. Ó, pelo pulso elétrico, forma o zigoto, e aí vai se transformar nesse embrião. Esse embrião vai ser transferido para o útero de uma gata e ela vai gerar um clone dessa gata que cedeu as células por biópsia, as somáticas. Por último, a gente tem a clonagem terapêutica, que ela é utilizada para a reprodução de células-tronco. Ela é muito semelhante à reprodutiva, mas não vai ser introduzido no útero. Você não está pensando
em uma reprodução, você está pensando em modificação de tecido, você está pensando em colocar essas células-tronco que vão se tornar células de outros tecidos, para colocar cada célula de tecidos respectivos nos lugares certos. Então, aqui a gente tem uma imagem, mas essa imagem não está tão boa de se ler, eu coloquei aqui uma que está um pouco melhor. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o núcleo dessa célula que foi retirada do João, esse cara aqui, ó. Ele é o doador dessa célula, desse núcleo dessa célula, que ele vai ser colocado em um óvulo sem o núcleo também. E aí vai se tornar as células totipotentes, as células embrionárias, mas essas células embrionárias não vão ser colocadas em um útero, elas não vão passar pelo processo da reprodução. Reprodução que eu digo de gerar um indivíduo. Elas vão, em cultura de laboratório, vão ser tratadas para se tornar células da medula óssea, do tecido nervoso, do tecido cardíaco, de vários tecidos que possam apresentar algum problema que está sendo tentado ser resolvido pela clonagem de células tronco. Então, é isso que acontece. E aí, depois o que acontece no final é que essas células podem voltar para esse doador, para que seja feita a terapia, porque a terapia é baseada no quê? Na cura, na tentativa de cura de algum tecido que possa estar precisando desse tipo celular. Aí a gente tem a nossa questão número 2. Apesar do que muitos pensam, a clonagem não é utilizada apenas como finalidade de gerar um indivíduo idêntico ao que originou. Algumas vezes, ela é realizada para produzir células-tronco, para o tratamento de algumas enfermidades. Esse último tipo de clonagem é conhecido por, a gente acabou de ver, é a clonagem terapêutica. Certinho? Seguindo então. Na nossa questão número 3, a gente tem: quando falamos em clonagem, normalmente nos lembramos das técnicas realizadas em laboratório, em que é possível produzir um indivíduo idêntico a outro. Entretanto, a formação de clones é possível também na natureza, por meio do processo de... Então, a gente tem aqui reprodução assistida, a gente sabe que não. Conjugação, também não. Reprodução assexuada é o que a gente viu sendo falado sobre ser o processo de clonagem ocorrendo na natureza. Fecundação interna também não tem nada a ver. E a reprodução sexuada, muito menos, porque a reprodução sexuada é a que possui a variabilidade genética, então vai formar um ser diferente. Seguindo agora para a nossa quarta questão. Ela é bem parecida com a questão sobre clonagem, mas ela tem um pouquinho mais de ilustrações. Vamos dar uma olhada. A biotecnologia tem revolucionado a maneira como o homem manipula o material genético dos seres vivos. O esquema representa uma metodologia biotecnológica in vitro que está sendo testada e discutida pelos cientistas para a produção de células pluripotentes. Então, aqui a gente tem a célula somática, é todo aquele processo que a gente viu. Vai ser retirado o núcleo dela e colocado esse núcleo em um óvulo enucleado. E eles vão formar um zigotinho. E aí, esse embrião vai se tornar um blastocisto sem ser colocado em um útero. Ele vai estar em cultura in vitro. E aí, isso depois de um tempo, vai se tornar as células-tronco pluripotentes. E aí a gente tem aqui. Essa metodologia tem como objetivo A, clonagem terapêutica? Exatamente. Produção de seres transgênicos não tem nada a ver. Clonagem de organismos não tem nada a ver com clonagem de organismos. Se atentem a isso. A gente está falando aqui sobre formação de células-tronco, para essas células poderem se tornar células de diferentes tecidos. Obtenção de DNA recombinante também não tem nada a ver. E a terapia celular tem a ver, mas a gente está falando aqui sobre clonagem terapêutica em específico. A letra A é mais correta. Por último, a nossa questão número 5 diz o seguinte: a ovelha Dolly, primeiro clone animal oficialmente declarado, após adulta, foi acasalada com um macho não aparentado. Esse cruzamento
resultou o nascimento de um filhote com características normais. Este filhote, vamos dar uma olhada. Letra A. É geneticamente idêntico à sua mãe, a ovelha Dolly? Não. Por que não? Porque foi acasalada com um macho não aparentado. Então, foi uma reprodução sexuada. A reprodução sexuada gera variabilidade genética, então não vai ser um indivíduo idêntico. É geneticamente igual à sua avó, mãe da ovelha Dolly? Também não. Quem é geneticamente igual à mãe da ovelha Dolly é a própria ovelha Dolly. Na verdade, ela não é idêntica à mãe, perdão. Ela é idêntica à ovelha A, que cedeu as células somáticas para que pudesse ser acopladas com o óvulo e colocadas no embrião de outra ovelha. Então, no caso, a avó da ovelha Dolly não tem nada a ver com ela. Perdão, foi um erro. A letra C. Não tem nenhum patrimônio genético de seu pai. Isso é falso. A partir do momento que a gente sabe que teve uma reprodução sexuada, ela tem sim o material genético de seu pai e da sua mãe, que é a ovelha Dolly. Letra D. Tem todo o seu patrimônio genético de seu pai? Não. Pelo mesmo motivo que eu já expliquei. Então, a nossa resposta correta é a letra E, que diz: tem parte do material genético de seu pai e parte de sua mãe. Veja bem, gente, a ovelha Dolly é um clone, mas quando você coloca esse clone para reproduzir, ele vai estar participando da reprodução sexuada. Os genes desse clone vão estar se misturando com o gene dessa ovelha macho não aparentada e vai gerar um indivíduo com diferenças genéticas. Então aqui a gente tem o nosso gabarito. Eu vou deixar um tempinho só para você poder tirar aquele print, mas o PDF está disponível no nosso Drive do Intensivo. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.